É, pessoal, temos novidades envolvendo o filme do Batman Brave and the Bold, porque existe uma especulação muito grande de quem que vai ser o diretor. Muitos nomes estão surgindo, mas existe um favorito, que é o do Andy Muschietti. E para aumentar a quantidade de rumor que existe em cima do nome dele, ele deu uma entrevista e pode ter revelado um pouco demais. Então, no vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre a situação do Andy Muschietti como diretor do Batman Brave and the Bold, e vamos também falar de outros diretores que poderiam aparecer no filme do Batman. E qual que seria o melhor diretor possível para o filme Batman Brave and the Bold? Ah, mas tem um aqui que seria... Ah, esse daqui tá bom demais. Vamos comentar depois da abertura. E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Muito bem, Batman Brave and the Bold. Esse é o filme do DCU que vai introduzir o Batman, Bruce Wayne, juntamente com seu filho Damian. Existe uma grande expectativa desse filme, porque se especula que eles podem se basear em alguns arcos escritos por Grant Morrison. Aquela run do Batman, Corporação Batman, Damian Wayne, Batman Descansa em Paz. Enfim, foi um momento bem especial nas HQs do Batman. E só de pensar que a gente pode ter uma adaptação parecida com isso daí no cinema, isso é hype instantâneo. Ainda mais que vai estar dentro do DCU, e se espera de um filme do Batman um pouco mais, quadrinhos, que abraça um pouco mais aquela mitologia um pouco fantasiosa do Batman, especialmente com alguns vilões. E não ser assim tão dark edge, exagerado. E uma das coisas que eu acho que realmente pode determinar o futuro do filme, quem que vai ser o diretor, é a questão do Damian Wayne. Porque como vai ser um filme que vai ter uma relação muito forte de pai e filho, e o Damian é aquele adolescente rebelde, dark edge, que sai matando geral no meio das ruas de Gotham, com uma espada ninja, tem que ter um diretor que consiga entender completamente essa relação pai e filho, mas que também consiga fazer boas cenas de ação, consiga traduzir uma boa Gotham, consiga fazer uma Gotham que combine com esse estilo e que também esteja a par com o DCU, ou seja, não é exatamente uma missão fácil. E com certeza é um filme que visualmente vai ser bem diferente do The Batman, porque o The Batman do Matt Reeves tem aquela coisa mais noir, devagar, detetive, corrupção na cidade de Gotham. É o realismo noir do Matt Reeves. É um nome maneiro, né? Realismo noir. E só nessa pequena diferenciação, já dá pra saber que a paleta de cores, assim, dos dois filmes vão ser completamente diferentes. E tudo isso realmente vai ser importante para definir o diretor do filme. E por que nesse momento o favorito a fazer o filme é o Andy Muschietti? Primeiramente, por causa do filme do Flash. O Andy Muschietti, durante a produção do filme do Flash, ele revelou ser um grande fã do Batman. Principalmente ali do Batman Michael Keaton. A própria irmã do Andy Muschietti, a Bárbara Muschietti, admite que um dos motivos deles terem ido para esse projeto era a possibilidade de estar junto ali com o Batman Michael Keaton, que é o Batman de quando o Andy Muschietti era adolescente, que viu isso no cinema. Então para ele, imagina só, foi todo um ambiente especial. Imagina só, você vira um cineasta daqui a 10, 15 anos e faz um filme da DC, do Batman, do Flash, e pode dirigir exatamente o ator que você cresceu assistindo o filme. Cara, deve ter sido muito especial pra ele. Ah, mas que inveja. E além disso, como o filme do Flash está sendo muito elogiado pelas cenas de ação e pelo trato do Batman em algumas cenas de ação, que inclusive a gente chegou a já ver no trailer que realmente pareciam bem legais do Batman planando e tudo mais, todos os caminhos começaram a levar pro Andy Muschietti. Até porque o filme do Batman Brave and the Bold não pode demorar muito para começar a ser feito. A princípio, ele deve sair em 2026. Olha, com certeza, nesse ano, a DC Studios vai definir quem que é o diretor e quem que vai escrever o roteiro. E se o filme do Flash realmente for aclamado pelas suas cenas de ação, pela forma como o Batman é tratado, pela questão da paixão que o Andy Muschietti tem pelo próprio Batman, e o próprio Andy Muschietti estar interessado em fazer mais filmes de super-herói, porque nem sempre isso acontece, às vezes um diretor de Hollywood só quer fazer um filme de super-herói, sair dali, fica com um grande nome e vai fazer outras coisas dele. Acontece. Mas parece que ele está interessado em fazer. E tudo isso levou, para essa questão de que o Andy Muschietti é o favorito para assumir. Nas últimas semanas, o Andy Muschietti está em campanha, de divulgação do filme, e ele participou de uma exibição do filme que aconteceu no Canadá. Ele estava lá, conversou com os fãs, deu entrevista, e uma das perguntas que ele teve que responder é que como ele pôde trabalhar dois Batmans no filme dele, que é o Batman Ben Affleck e o Batman Michael Keaton, ele estaria interessado em fazer o seu próprio Batman,
que seria o Batman do DCU, o Batman Brave and the Bold. E bem, é uma pergunta absolutamente normal. Geralmente o que acontece nesse tipo de pergunta é que o entrevistado, né, desconversa, dizendo que não tem nada sobre isso e tudo mais. Só que a resposta e a reação do Andy Muschietti evidencia que tem alguma coisa acontecendo por baixo dos panos. Porque ele fala bem assim, ó, não posso conversar sobre isso. Pontinhos ainda. Será que ele não deixou muito na cara que ele vai ser o diretor do filme do Batman? Não tinha nenhum motivo pra ele usar a palavra ainda. E ele foi lá e usou. Essa daqui é mais uma evidência que coloca ele como o favorito pra ser o diretor do Batman Brave and the Bold. Ah, Gabriel, mas será que é uma boa o Andy Muschietti? Assim, ó, eu tenho vários motivos pra querer que ele seja diretor do filme do Batman. Pô, eu acho super legal ter um diretor sul-americano fazendo um filme de super-herói num filme do Batman. Porque ele é argentino. Imagina um brasileiro fazendo um filme do Batman, aí ia ser muito louco. E o Andy Muschietti é um excelente diretor. E ele também já tem a experiência de ter feito um filme de super-herói. Pô, ele tá passando pela prova de fogo, quer fazer o filme do Flash, que talvez seja um dos mais difíceis de fazer por causa das cenas de ação, que exige muita criatividade com câmera, uso dos poderes, velocidade, o roteiro tem que estar alinhado com os poderes, assim, é uma parada muito difícil de fazer. Olha, sinceramente eu acho que ele seria um bom nome para ser o diretor do Batman. Eu não sei se ele é o melhor. Eu lembro que antes do Matt Reeves ser escolhido para ser o diretor do Batman, o Denis Villeneuve também estava sendo discutido para essa possibilidade. E aí, como seria o filme do Denis Villeneuve do Batman? Talvez fosse tão bom quanto o do Matt Reeves. Porque o Denis Villeneuve é um excelente diretor, é um maravilhoso diretor. Sempre tem esse cenário, um é escolhido, mas não quer dizer que todos os outros também não seriam bons para aquele filme. E é exatamente o mesmo caso pro Batman Brave and the Bold. O Andy Muschietti pode ser o favorito, mas tem outros nomes que, sinceramente, eu acho que seriam tão bons quanto. Por exemplo, esse diretor chamado Jeremy Saulnier, que fez filmes como A Sala Verde e Ruína Azul. Esse é um diretor, assim, que consegue retratar a violência de uma forma bem dura, bem crua. Nesse filme do Ruína Azul tem um headshot que uma pessoa leva, que a cena, assim, não tem nenhum pingo de sangue. Mas eu acho que é um dos headshots mais brutais que eu já vi num filme. É chocante. Ah, Gabriel, mas que nome aleatório, como que você pensou nisso? Na verdade, não fui eu que pensei, foi o James Gunn. O James Gunn, antes de vir pra DC, uma vez sugeriu quem que deveria ser um diretor de um filme do Batman. E foi ele que falou, Jeremy Saulnier faria um filme maravilhoso do Batman, seria o cara perfeito. Mas claro, ele falou isso lá em 2017. Quando ele tava na Marvel, nunca pensou que um dia iria comandar o universo da DC. Mas é curioso, né? Uma pessoa dá uma opinião 5 anos atrás sobre um filme e agora ele tem esse poder de fazer essa escolha. Ah, Gabriel, mas será que esse Jeremy Saulnier seria uma boa? Olha, esse diretor tem essa pegada bem crua nas cenas de ação. Ele consegue dar uma coisa diferente para uma cena comum. Ele é bom nisso. Só que ele também nunca fez um grande blockbuster. Não sabemos como que ele iria sair, né, com 200 milhões de dólares. E são sempre coisas muito diferentes. Não quer dizer que ele não saiba fazer. Mark Webb, Espetacular Homem-Aranha. O grande filme do Mark Webb, antes de fazer Espetacular Homem-Aranha, era lá o 300 Dias Sem Você. Não, peraí, tem algo errado nisso. É 500 Dias com Ela. E esse era o grande filme do Mark Webb até o Espetacular Homem-Aranha. Chegou no Espetacular Homem-Aranha, pegou um orçamento gigante e fez um filme do Homem-Aranha com web swings maravilhosos, takes incríveis, cenas de ação muito boas. Ah, Gabriel, mas esse filme ninguém gosta. Não, ok, já falamos 500 vezes sobre o Espetacular Homem-Aranha, mas eu acho inquestionável que a direção do Espetacular Homem-Aranha 1 e 2 é muito boa. Então não adianta ter esse preconceito de que, ah, mas esse cara nunca fez um filme blockbuster. Não sei, já aconteceu diversas vezes de um diretor pequeno pegar um filme super, hiper, mega grande e ele saber executar um orçamento, saber executar uma visão e mandar bem demais. O que eu acho bem mais difícil no caso do Jeremy Saulnier é que a mão da direção dele é muito pesada, é uma violência bem pesada e seria difícil não manter o filme do Batman no Rated R. E é aquele negócio, eu acho que nunca vai ter um filme do Batman Rated R. Sabe, eu acho que a Warner não seria tão louca pela questão da bilheteria. Gostaria de um dia ver um filme Rated R do Batman? Gostaria, mas também não faço questão. De qualquer jeito, a violência brutal para um filme que tem Damian Wayne, ela faz sentido, ela não seria apenas gratuita. Faz sentido você ter um Damian Wayne violento com a espada no meio das coisas de Gotham e o Batman correndo atrás dele tentando, né, dar juízo no filho dele. Vocês assistiram lá a animação do filho do Batman, tem a HQ também, que é ainda mais violenta. Assim, porque assim, ó, não sai da minha cabeça que vai ter uma jornada muito clara do Damian, de no início ele matar, ele vê o Batman de um jeito e pouco a pouco eles vão se relacionando ali no filme. E o Damian começa a entender melhor os ideais do Batman, por que o Batman não mata.
e até que no final o Batman aceita ele como Robin. É o que eu acho que vai acontecer. E pra fazer essa jornada, você precisa fazer um pouco do Damon violento. Porque essa é a característica mais básica do Damon, da origem dele. Ele era muito violento e chato, muito chato. Bem, esses dois diretores é o que eu coloco na categoria de possíveis. O Andy Muschietti sendo o super favorito nesse momento, porque já conhece o James Gunn ali, já tá dentro da DC, fez um filme aí do Flash que a própria Warner gostou muito. As cenas de ação com ele dirigindo o Batman também parecem muito boas. O caminho já tá meio andado pra ser ele. E o Jeremy Saulnier eu considero como possível, porque o James Gunn já falou disso no passado. Agora ele é o CEO da DC. Se ele falou isso no passado, talvez ele, convide essa pessoa para participar do filme ou mesmo ser o diretor. Agora vamos para outros dois nomes que são especulação. E um desses nomes seria o meu favorito possível. O meu favorito é o David Leitch, que mais recentemente fez o filme Trem Bala e também fez o Deadpool 2. Filme no qual, recentemente, o James Gunn elogiou, e praticamente disse que é um dos filmes favoritos dele. E por que o David Leitch? Ele já tem experiência em filme de super-herói. O Trem Bala tem uma estética bem absurda, que eu acho que combinaria muito pra um filme que tem Damian Wayne com Batman. Ah, Gabriel, mas então eu quero Tarantino. Não, mas assim, até o James Gunn que é o Tarantino. Mas o Tarantino não vai aceitar. Mas o David Leitch tem a sua própria identidade, ele consegue fazer uma estética boa. As cenas de ação do Deadpool são boas, e as cenas de ação do Trem Bala são ainda melhores. Então ele evoluiu como diretor, e ele evoluiu na estética dele. Estética essa que poderia ficar muito legal no filme do Batman. E ao contrário do Jeremy Saulnier, o David Leitch conseguiria amenizar um pouco o estilo dele pra ser um filme PG-13 e não ser rated R. Porque eu tô achando que isso é um condicionamento da Warner, não pode ser rated R. Ah, mas o Trem Bala já é bem violento. Ah, sim, com certeza ele é. Mas eu acho que ele ainda poderia dar uma maneirada um pouquinho menos e encaixar esse filme aí pra ser 14, 13, aí como geralmente a Warner gosta de fazer filme do Batman. Ah, Gabriel, mas se é pra ter toda essa violência do Damian, não seria melhor ser um filme rated R do Batman? Olha, essa com certeza seria uma argumentação. Só que em contra-argumentação da Warner tem a questão da bilheteria. Porque se eu não me engano, nos Estados Unidos, se você faz um filme rated R, você não pode fazer bonequinhos desse filme. Ah, imagina um filme do Batman que não tem bonequinho. Não tem, é impossível, não existe. É por isso que esse tipo de coisa nunca vai acontecer com o Batman, a não ser que seja uma coisa muito, muito específica. Como foi o caso do filme do Coringa. Imagina a ironia do destino se o filme rated R do Batman se chama Batman Brave and the Bold. Tipo, ninguém ia acreditar nisso, ninguém. Ah, Gabriel, qual que é o outro que você falou? Bem, o outro que a gente falou é o diretor do Kingsman, diretor do X-Men Primeira Classe, Matthew Vaughn. Esse aqui, no caso, é o favorito do Marcelo, porque o Marcelo adora a direção do Matthew Vaughn ali do Primeira Classe. Principalmente aquela cena maravilhosa, diga-se de passagem, daquela moeda de metal que o Magneto usa para atravessar a cabeça de uma pessoa, enquanto que tem em paralelo ali a imagem do Xavier gritando. Aquela cena é cinema, hein? Aquela cena é cinema demais. E ele, bem, o Matthew Vaughn, claro, tem uma grande experiência em filme super-herói, fez também o Kick-Ass, que tem basicamente o Damon naquele filme, que é a Hit Girl. Então ele já tem essa experiência aí, poderia se sair muito bem. E o Kingsman, que tem tipo uma estética exagerada, violenta, que se encaixaria com Damian Wayne violento. Ainda mais, digamos assim, se o filme for o Professor Porco, até acho que o Professor Porco poderia aparecer, mas não para ser o vilão principal. O Capuz Vermelho do Grant Morrison poderia aparecer? Poderia, é um vilão bom. De qualquer jeito, todas as cenas do Kingsman poderiam se encaixar muito bem numa estética, com o Damian. E ainda assim ser um filme bem colorido, diferenciando da estética do The Batman, com muitas cenas de ação, com um pouco de violência, mas sempre puxando para cenas de ação, uma coisa um pouco mais espetacular, que é uma coisa que os filmes do Matt Reeves do The Batman não prioriza. A questão do Matt Reeves, é aquele slow burn, aquele negócio investigando. Tem cenas de ação? Tem cenas de ação, e são muito boas. Mas não é aquela super, hiper, mega cena de ação gigante. Que é o que eu acho que a gente vai ter aqui no Batman Brave and the Bold. Então, eu dei dois nomes possíveis, um pela questão dos rumores e outra pela questão do James Gunn. Dois nomes que eu e Marcelo gostaríamos de ver, mas agora eu vou dar a sugestão perfeita. Que é tão boa que seria o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Inquestionavelmente. Mas seria absurdo. Que seria o filme do diretor Park Chan-wook. Vocês sabem quem é esse diretor? É o diretor do Old Boy, gente. Se dão um filme do Batman por Park Chan-wook, acabou. Acabou tudo. Não, acabou. Ele seria perfeito em todos os níveis pra fazer um filme do Batman. Mas absolutamente perfeito. O mundo iria parar pra ver o filme dele. Ah, Gabriel, mas que aleatório, por que você tá sugerindo isso? Porque o James Gunn falou que o Old Boy é o filme favorito de HQ dele. Tava lá, Old Boy, que é o mangá, E o Old Boy é original, Pelo amor de Deus, gente? E bem, assim, esse é um diretor nível Quentin Tarantino, nível Martin Scorsese.
É uma sugestão nível Deus, porque é quase impossível de acontecer. Eu até falei esse nome pro Marcelo, e ele disse bem assim com essas palavras. Eu daria o meu apartamento para ele dirigir. Pro Marcelo falar isso é porque ele realmente queria ver isso acontecer. Ele não falaria isso por acaso. Ah, Gabriel, mas também tem outros diretores nível Deus que daria pra colocar. Martin Scorsese. Ah, mas o Martin Scorsese jamais iria fazer filme de super-herói. Mas jamais iria fazer filme de super-herói. O Guilherme Del Toro também. Amo o Del Toro, mas o Del Toro só iria fazer filme de super-herói se fosse do Etrigan. Deu, esse é o único filme de super-herói que ele iria fazer na vida dele nesse momento. A sugestão do Park é muito mais porque seria uma coisa totalmente inovadora. Mas nunca teve um diretor asiático fazendo um filme de super-herói desse tamanho. O argumento que o James Gunn poderia usar para convencer o Park Chan-wook a fazer esse filme, primeiro financeiramente, que o James Gunn pode chegar ali, conversar, convencer, mas vai que ele seja fã do Batman desde criança e o sonho dele é fazer um filme do Batman. Tem que chegar lá e perguntar, sabe? Todo mundo já foi criança e toda criança já foi fã ou do Batman, ou do Superman, ou do Homem-Aranha. Tem que apelar pra nostalgia, tem que apelar pro sentimento de criança dele. Como seria bom ver esse filme? Mas não vai acontecer, é muito impossível. É por isso que é a sugestão nível Deus, não vai acontecer. É impossível disso acontecer. Mas que seria legal, seria. James Gunn falou que iria privilegiar a visão do diretor. Eu tô querendo acreditar que ele tá falando aí não só de diretores norte-americanos. Eu quero diretor do mundo inteiro aí, diretor de renome aí de todos os lugares do planeta Terra. E o filme do Batman com ele, acabou. Que tragam os Oscars. Mas aí é Oscar de melhor filme, é Oscar de melhor direção, é Oscar de melhor fotografia, é Oscar de tudo. Ganha tudo. Ai, agora eu tô iludido. Mas bem, vou voltar pro Andy Muschietti. O Andy Muschietti deve ser o diretor. Eu ainda acho que ele é um bom nome para dirigir o Batman. Mas enfim, gente, qual seria o nome favorito de vocês? Comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo sobre a questão do diretor do Brave and the Bold. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.